galera, beleza? Xande aqui para a resolução de um desafio da Coreia. Na verdade, uma adaptação da questão original. Determine cosseno de 1 grau, mais cosseno de 2 graus, mais cosseno de 3 graus, mais cosseno de 4 graus, mais cosseno de 5 graus, mais cosseno de 6 graus, mais cosseno de 7 graus, mais cosseno de 8 graus, assim por diante, até cosseno de 44 graus. Tudo isso sobre seno de 1 grau, mais seno de 2 graus, mais seno de 3 graus, mais seno de 4 graus, mais seno de 5 graus, mais seno de 6 graus, mais seno de 7 graus, assim por diante, até seno de 44 graus. Pause o vídeo, tente resolver e deixe sua solução aqui embaixo. Inclusive, deixe seu like também para ajudar o projeto gratuito. É muito importante. Lembrando para vocês sempre, todos, absolutamente todos os conteúdos do canal são gratuitos. Então, o like, compartilhamento, se possível. Nossa, cara, ajuda demais realmente. Tá bom? E aí, o que fazer? Teoricamente, uma questão bem difícil. Cosseno de 1 grau, cosseno de 2 graus. Ah, já sei, Xande. Vou encontrar o valor do cosseno de 1 grau, vou encontrar cosseno de 2 graus, vou encontrar cosseno de 3 graus, vou encontrar todo mundo ali de cima, vou encontrar todo mundo ali de baixo, ou seja, seno de 1 grau, seno de 2 graus, seno de 3 graus. Vou fazer a soma geral ali em cima, vou fazer a soma geral ali embaixo, aí é só fazer a divisão. Bom, se você teve essa ideia, você vai passar a vida inteira e não vai resolver a questão. Não é nada trivial. Cosseno de 1 grau, cosseno de 2 graus, enfim. Cara, foge disso aí, porque sem condições. Foge disso aí, não dá. Tá bom? Sem condições. Beleza. Então, o que fazer? Para a galera mais avançada, nós temos duas fórmulas bem especiais para esse tipo de problema. Que fórmulas são essas, Xande? Você não acha estranho o fato de aparecer ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 44, tanto para o numerador quanto para o denominador? Estranho. Hoje vamos trabalhar com trigonometria e progressão aritmética. Dá para acreditar? Trigonometria e progressão aritmética. PA. Como assim PA? As duas fórmulas especiais. Inclusive, eu já vou jogar aqui na tela para vocês. E aí eu pergunto, vocês já viram essas fórmulas alguma vez na vida? Se você está no ensino médio, dificilmente você já viu essas paradas aí, né? Enfim, eu acho que escola alguma ensina isso, a não ser uma muito top mesmo, né? É bem difícil você encontrar essas fórmulas em livros didáticos a nível ensino médio também, enfim. Galera que conhece essa parada aí que tá na tela, pessoal de turma aí, Itaime, galera mais de Olimpíada, enfim. Então não é tão usual assim, né? E no fundo é uma parada muito legal, porque você tem trigonometria com PA. Como assim? Essas fórmulas representam o quê, Xande? A gente vai trabalhar com seno e cosseno, né? É a soma de senos de arcos em PA e a soma de cossenos de arcos em PA. Ou, peraí, vamos relembrar a parte teórica de progressão aritmética. Mentira, tá? Não vai lembrar a parte teórica nenhuma, não. É a representação, simplesmente, tá? Ou seja, como é que a gente escreve uma PA, genericamente falando? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, assim por diante, até a N, certo? É assim que a gente faz. Beleza. Então, o que eu vou apresentar para vocês é quando a gente tem o seguinte problema. Seno de A1 mais seno de A2 mais seno de A3 mais seno de A4 mais seno de A5, assim por diante, até o seno de AN. Olha só que maravilha. Pera aí, Xande, o A1, A2, A3, termos de uma PA, exatamente, aí é seno de um termo, mais seno de outro termo, mais seno de outro termo, é isso mesmo, beleza? Existe uma fórmula muito linda para isso, tá na tela. É bem fácil, inclusive. Você vai guardar isso aí no seu coração, é bem tranquilo. E também temos para o cosseno, ou seja, cosseno de A1 mais cosseno de A2, mais cosseno de A3, mais cosseno de A4, mais cosseno de A5, assim por diante até cosseno de AN, beleza? E por que essa questão se configura dessa forma? Se você reparar ali, você tem 1, 2, 3, 4, 5... Eu acho que é a PA mais famosa, certo? É aquela que a gente aprende. É a PA de razão igual a 1, né? 1 para 2, somei 1. 2 para 3, somei 1. 3 para 4, somei 1. Enfim, então é um problema onde você pode utilizar esses conceitos, beleza? Inclusive, se você utilizar, a questão ela fica fácil. Logo, é uma questão difícil... Difícil, né? Difícil não, é difícil. É uma questão difícil, porém manjada. Manjada aí. E para quem não manja ainda, vai manjar agora que eu tô trazendo para vocês. Beleza? Senão, vai sofrer muito para resolver essa questão. Se você acha que vai resolver essa questão com conceitos básicos de trigonometria, não, vou usar relação fundamental, vou usar isso aqui. Não, vai sofrer muito para resolver. Beleza? Então a gente vai trabalhar com a soma de senos de arcos em PA e a soma de cossenos de arcos em PA. O que diz a fórmula? As fórmulas, na verdade, nós temos duas fórmulas na tela. Então, a primeira fórmula aí, trabalhar com o seno, é o seguinte. Seno de A1 mais seno de A2 mais seno de A3 mais seno de assim até a N vai ser igual ao seno de A1 mais AN sobre 2 vezes o seno de Rn sobre 2 sobre o seno de R sobre 2. Relembrando a parte básica.
Então é isso que a gente vai ter, que essa soma aí vai ser o seno de A1 mais AN sobre 2, vezes o seno da razão vezes o número de termos sobre 2, sobre o seno da razão sobre 2. Legal, né? Isso então quando a gente tem a soma aí desses senos. E agora quando você está trabalhando com os cossenos, né? Cosseno de A1 mais cosseno de A2 mais cosseno de A3 até cosseno de AN. É praticamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de seno de A1 mais AN sobre 2, você escreve cosseno de A1 mais AN sobre 2. E o resto é idêntico. Ou seja, seno de RN sobre 2 e embaixo seno de R sobre 2, tá bom? Então você já guarda no coração essas fórmulas. Já é para guardar, beleza? Já guarda e fala assim, pô, não vou esquecer isso aqui nunca mais, tá? E a gente pode utilizar isso aqui nessa questão porque tanto ali em cima, no numerador quanto no denominador, nós temos isso acontecendo, né? Seno de 1 grau mais seno de 2 graus, tanto em cima quanto embaixo a gente tem uma progressão aritmética de razão 1, por exemplo. Né? O A1 é 1 para os dois casos e o AN é 44 para os dois casos, concorda? Certo? E a gente tem a razão igual a 1. E o número de termos? Pô, desculpa, bati no microfone sem querer. E o número de termos? É simples, né? Bom, se você tem que o A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 3, o 44 é quem? É o A40, o 44 aqui, né? Seria o A44. O N é igual a 44, claro. Enfim, então é tranquilo ver isso, né? Enfim, se o A1 é 1, A2 é 2, o AN, que seria o N, a gente vai ali até o 44, né? Então 44 é o A44, então o N é igual a 44. Beleza, então você tem todo mundo aí. E a razão, como eu disse, é 1. Então você tem A1, 1. A N, no caso aqui, vai ser o 44. N, 44 também, certo? R vai ser 1. Então você tem tudo aí para aplicar as fórmulas. Só que a gente quer o cosseno, no caso, genericamente falando, né? Em vez de se eu colocasse ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 44, eu colocasse A1, A2, A3, A4, seria cosseno de A1 mais cosseno de A2 mais cosseno de A3, assim por diante até cosseno de AN. E embaixo a mesma coisa. Em vez de você colocar 1, 2, 3, 4, você colocasse A1, A2, A3, A4, enfim, assim por diante, seria seno de A1 mais seno de A2 mais seno de A3, e assim por diante. Então a gente precisa fazer a divisão dos carinhas que tem cosseno em relação aos carinhas que tem seno. É essa a razão que a gente quer. Então é só pegar isso aqui, ó, e dividir por isso aqui. Concorda? Esse aqui de baixo, dividido por esse. A gente acha a parte genérica dessa questão, né? Vai além do caso de você ter 1, 2, 3, 4, enfim, vai além para qualquer outro caso de progressão aritmética. Beleza. Então, se eu quero fazer a divisão disso com isso, é só fazer esse carinha dividido por esse, concorda? Esse carinha, porque aqui tem uma igualdade, aqui é uma igualdade. Então, isso dividido por isso é esse carinha dividido por esse carinha, concorda? Então, é isso que a gente faz agora. Então, vai ficar ó, tudo isso aqui sobre isso aqui sobre isso aqui. Então, ó, anotei para vocês aí, tá? Pra gente não perder tempo. Então, ficou ó, cosseno de A1 mais AN sobre 2 vezes seno de RN sobre 2 sobre o seno de R2, tudo isso sobre seno de A1 mais AN sobre 2, vezes o seno de Rn sobre 2 sobre seno de R sobre 2. Beleza? E agora, aqui, né, o que a gente pode fazer? Pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, repete todo esse carinha aqui, o cosseno de A1 mais AN sobre 2, vezes o seno de Rn sobre 2 sobre seno de R sobre 2, e multiplica pelo inverso desse cara aqui de baixo. Ou seja, vai multiplicar por seno, esse cara que está embaixo vai para cima, esse cara que está em cima vai para baixo. Então, vai multiplicar por seno de R sobre 2 sobre seno de A1 mais AN sobre 2 vezes seno de Rn sobre 2. Então vai ficar o seguinte aí, ó. Beleza? Deu para entender? Aqui, olha que maravilha. Você tem aqui, ó, seno de Rn sobre 2 e aqui embaixo tem seno de Rn sobre 2. Então a gente pode cortar simplesmente, tá? Já vou considerar valores adequados aí, não vai zerar denominador, enfim, beleza. Vamos lá. E aqui, ó, seno de R sobre 2 pode cortar com esse seno de R sobre 2. Beleza? De novo, tô levando em consideração que o denominador não zera, tá? Então é isso que a gente tem. E aí o que sobra então? Sobra esse cosseno aqui sobre esse seno aqui. Então sobra cosseno de A1 mais AN sobre 2 sobre o seno de A1 mais AN sobre 2. Pô, os dois estão aqui, ó, A1 mais AN sobre 2. Cosseno sobre seno é cotangente. Então é simplesmente cotangente de A1 mais AN sobre 2. Sacou? Ah, Xande, então cosseno de A1 mais cosseno de A2 mais cosseno de A3 até cosseno de AN, tudo isso sobre seno de A1 mais seno de A2 mais seno de A3 até seno de AN é simplesmente cotangente de A1 mais AN sobre 2? Sim, é só isso. E no caso dessa questão em específico, no caso dessa questão aqui, nós temos, vamos anotar agora o que nós temos. A1
A1. Eu tô na frente aqui só pra eu... Deixa eu ver aqui. Não, né? Dá pra ver ali, ó. Dá pra ver, né? Então, ó, eu tenho A1 igual a 1 para os dois casos, tanto para cima quanto para baixo. É igualzinho, é a mesma PA, né? O AN. Vou botar assim, tá? O AN assim. Não vou botar 44 não, porque aqui aparece assim, AN. O AN a gente sabe que é o 44, né? E nem vou precisar. Na verdade, se você reparar, a fórmula que eu cheguei, na verdade, a gente nem vai precisar falar da razão. É só o A1 e o AN. O A1 e o AN já é suficiente, não vai nem ter que substituir razão, né? Porque acabou cortando, olha só. O que tinha razão, ó, foi embora. Tudo que tinha razão foi embora. E o que tinha N também foi embora. Então ficou só em função do A1 e o AN. Então nem precisa anotar o resto. Poderia, claro, razão igual a 1, N igual a 44, enfim, mas é só isso. Então, esse problema aqui vai ser cotangente. Ali embaixo eu escrevi cotê, né? Não cotangê. Então deixa eu botar como tá ali embaixo. Cotê, né? Cotangente de A1 mais AN sobre 2. O A1 vale 1. O AN vale 44. Isso aqui sobre o 2. 1 mais 44 vai dar 45. Então aqui vai ficar, galera, na verdade, ó, vamos ver bonitinho, né? 45 graus sobre o 2. Então a gente só tem que resolver isso aqui agora. Quanto que vale a cotangente de 45 graus sobre 2? Espera aí, cotangente é o inverso da tangente, ou seja, cotangente de 45 graus sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre a tangente de 45 graus sobre o 2. E por que eu estou fazendo isso? Vamos utilizar arco-metade aqui. Que tal utilizar arco-metade? A gente tem ali, ó, tangente de 45 graus sobre 2. Para seno, cosseno e tangente a gente lembra de cabeça aí, né? Cotangente, enfim. Mas tangente a gente já sabe o que tem que fazer. Então, deixa eu só apagar essa parte aqui de baixo. O que a gente precisa disso aqui, ó? Lembra disso? Que a tangente de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Então, a tangente de 45 graus sobre 2 é pegar o x igual a 45 graus, né? Então, isso aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x, só que o x é 45 graus, sobre 1 mais o cosseno de 45 graus. Perceba que 45 sobre 2, né, 22,5, cai no primeiro quadrante. E a tangente no primeiro quadrante é positiva. Logo, a gente não pode pegar o caso negativo. O menos aqui não convém. Então, você exclui essa possibilidade. Então, o que sobra é mais a raiz quadrada que está ali. E essa raiz quadrada, quanto que vai ser? Vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Dá para melhorar bastante. Quanto que é 1 menos cosseno de 45 graus? Bom, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 1 mais cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. É isso aqui. Dá para melhorar bastante. Melhorando aqui. Como vai ficar? Deixa eu sair aqui rapidinho para eu acabar não influenciando aqui na sua visualização. Então vai ficar o que aqui? Para resolver, faz 2 vezes 1, vai dar 2, menos esse raiz de 2, e repete, no caso, esse 2 no denominador. Então fica 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre o 2. Sobre ainda, né, tudo isso sobre esse carinha aqui. Melhorando, vai ficar 2 vezes o 1, que vai dar 2, mais o raiz de 2, e mantém esse cara no denominador. Então fica 2 mais raiz de 2 sobre o 2. Espera aí que aqui ficou pequena, acabou ficando pequena a minha raiz, né? Então, espera aí. Acabou não sendo suficiente. Deixa eu melhorar. Opa, não ficou ainda legal, espera aí. Melhorou aqui, né? Pronto. Beleza. E aqui, para resolver isso aqui, você pode utilizar aquela técnica, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Galera, vamos fazer direto, né? Se você vai multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso disso aqui vai ficar 2 sobre 2 mais raiz de 2. E aí, no caso, então, você sabe que vai cortar esse com esse, claro. E vai sobrar esse no numerador e esse no denominador.
Beleza? Então aqui vai ser igual. Às vezes a gente quer ser didático, mas pô, aqui vocês sabem, né? Então vamos embora direto ao ponto. Então vai ser o quê? Raiz quadrada de, em cima, 2 menos raiz quadrada de 2. Agora eu botei grande até demais, né? Embaixo, 2 mais raiz quadrada de 2. Só que tá feio pra caramba aqui. Então, vou multiplicar aí, ó, em cima e embaixo por 2 menos raiz quadrada de 2, né? Para melhorar aquele denominador, é claro. Então vai ficar o seguinte. Vou trazer para cá. Então a gente tem, agora eu vou até ampliar isso aqui. Então a gente tem 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 2. Aí eu vou multiplicar, racionalizar aqui, ó. Então vamos multiplicar por 2 menos raiz quadrada de 2, em cima, embaixo. E aqui, olha a maravilha, vai ficar a raiz quadrada, em cima, 2 menos raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2, isso é 2 menos raiz de 2 ao quadrado, claro. Embaixo, aqui a diferença de quadrados, né? Vai ficar, né? Lembra disso? A mais b vezes a menos b, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vai ficar o 2 ao quadrado, que é 4, menos o raiz de 2 ao quadrado, que é 2, né? A raiz vai embora. E 4 menos 2 é simplesmente 2. Então aqui vai ficar 2. Beleza. Posso separar agora em cima e embaixo a raiz, né? Então fica a raiz para esse 2 menos raiz de 2 ao quadrado. E embaixo a raiz quadrada de 2. Aqui, ó, a gente pode cortar esse 2 com aquela raiz, lembrando, 2 menos raiz de 2, né? Raiz de 2 é menor que 2. 2 menos raiz de 2 é um valor positivo, né? Lembrando, raiz quadrada de x, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Como aqui o x é positivo, beleza. É simplesmente x, corta ali e é isso aí. Então fica simplesmente o 2 menos a raiz quadrada de 2 e embaixo o raiz de 2. E aí você vai falar, pô, continua feião, né? Porque tinha uma outra raiz, né? Enfim, não podia esquecer dessa raizona aqui, né? Enfim, e agora? Não era só esse carinha atrapalhando. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, então. Vamos fazer isso, né? Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Vou botar bonitinho aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Em cima aqui, ó. Distributiva. Distributiva. É isso? Vou botar bonitinho aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, só que tem um menos aqui, ó. Então é menos 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que dá 2. E dá para simplificar aí por 2 bonitaço, né? 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então 1 raiz de 2, que é simplesmente raiz de 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre 1. Raiz de 2 menos 1 sobre 1 é simplesmente raiz de 2 menos 1. Então dá raiz de 2 menos 1. Então a gente conclui que a tangente de 45 graus sobre 2 é raiz quadrada de 2 menos 1. Raiz quadrada de 2 menos 1. Porém, queremos saber a cotangente de 45 graus sobre 2. Que vai ser, então, 1 sobre a tangente de 45 graus sobre 2, a gente sabe que é raiz de 2 menos 1. Vou multiplicar então aqui, ó, por raiz de 2 mais 1 em cima e embaixo. Vou racionalizar isso aqui, né? Então vai ficar aqui raiz de 2 mais 1, beleza? Em cima, 1 vezes raiz de 2 mais 1 fica simplesmente raiz de 2 mais 1. Embaixo, diferença de quadrados de novo, né? Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2, menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. 2 menos 1. Só que 2 menos 1 é simplesmente 1. Então aqui embaixo fica 1. E raiz de 2 mais 1 dividido por 1 é simplesmente raiz de 2 mais 1. Conclusão aqui, cotangente de 45 graus sobre 2 é raiz de 2 mais 1. Só que essa cotangente... desculpa, eu tenho mania, cara. Não consigo escrever cotê, né? Escrevi cotê ali, mas é cotg aqui, tá? É mania. TG, cotg, desculpa. Então a gente vai ter que a cotangente de 45 graus sobre 2 é raiz quadrada de 2 mais 1. Só que isso aqui
é todo esse carinha aqui, né? Então, o que a gente conclui? O que a gente conclui aqui? Que isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 mais 1. E assim a gente resolve a questão. O desafio real não é nem resolver essa questão se você saber as fórmulas, e sim demonstrar essas duas fórmulas, né? Por que elas funcionam. Beleza? A questão já foi resolvida. Raiz de 2 mais 1. Se você estava procurando a resposta, é essa, tá? Raiz quadrada de 2 mais 1. Muito legal. Mas o mais legal seria entender de onde vêm essas fórmulas, por que elas funcionam. E esse vai ser o tema da nossa, sem ser a próxima, a outra videoaula. Se você está assistindo o vídeo no exato momento que eu estou gravando, né, que eu estou postando, na verdade, né, eu estou gravando aqui, enfim, sou maluco. Se você está assistindo no momento exato que eu postei o som, no momento exato que eu postei, depois de amanhã, o vídeo com as demonstrações vai estar disponível aí para vocês, tá bom? Eu vou explicar de onde que vem essas duas formas. Tanto seno de A1 mais seno de A2 até seno de AN, quanto cosseno de A1 mais cosseno de A2 até cosseno de AN. Vai ser muito legal aí. A gente vai trabalhar bem com a parte teórica. Para a galera que curte de verdade matemática, vai ser assim uma parada, um paraíso, né? Parada legal, né? Uma diversão muito legal de matemática. Muito, muito gostoso trabalhar com isso aqui. Tá? Mas o objetivo do vídeo de hoje era resolver a questão. Tá aí, tá resolvida. Raiz quadrada de 2 mais 1. É o melhor caminho mesmo para resolver essa questão, tá? Beleza? Era só você ver. Vai ser a cotangente ali do A1 mais AN sobre 2. A gente chegou então a 45 graus sobre 2. E o desafio entre aspas, né, acaba sendo você calcular a cotangente de 45 graus sobre 2, que a gente já fez aí. E aí acabou a questão. Então é raiz de 2 mais 1 a resposta do nosso problema. Beleza? Eu espero vocês então. Eu não vou falar depois de amanhã porque tem vídeo amanhã, tá? Então pra galera que tá assistindo agora, tá? Amanhã tem um vídeo, já tá gravado aí, um desafio de trigonometria, uma questão bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante. E depois de amanhã com as demonstrações, por que essas fórmulas funcionam, beleza? Ah, gente, por que você não faz agora? Não é porque eu tô com sono não, na verdade. Seria de boas pra fazer, eu me divirto, adoro matemática, adoro essa parada. É porque o título do vídeo, ele tá pra essa questão da Coreia. E a thumbnail também, a fotinha, né? E aí, se coloca no meu lugar. Se eu faço as demonstrações agora, a pessoa vai procurar no YouTube a demonstração das fórmulas dos senos de arcos em PA, cosseno de arco PA. Ele vai achar no meu canal? Não vai. Por quê? Porque o título não vai ter esse nome. A foto, a thumbnail, né? Para quem não sabe, foto, thumbnail, que aparece sempre no thumbnail. A thumbnail também não vai ter nada sobre essa fórmula. Não tem na thumbnail essas duas fórmulas aparecendo. Ou seja, o cara às vezes vai procurar e não vai achar esse conteúdo no meu canal. Então eu vou fazer um vídeo isolado, onde vai estar na thumbnail essas duas fórmulas e vai estar um título falando, soma de senos de arcos em PA, soma de cosseno de arcos em PA. Que aí qualquer pessoa que for procurar no YouTube vai encontrar o conteúdo. Então é por isso que eu não vou fazer demonstração nesse vídeo hoje, por mais que dê vontade de fazer, né? Porque eu fico nessa, vou fazer, decorar a fórmula que nada. Quer dizer, decorar é importante, mas demonstrar mais ainda, tá? E aí vai ficar pra próxima. E esse vídeo também já tá ficando muito grande, eu não quero que ele fique maior do que já está. Tá bom? Então é isso aí, valeu, tamo junto, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, agora eu vou dormir que eu tô morrendo de sono, meu Deus.